Já duas reuniões, nós citamos o termo embaixadores de Cristo, e eu gostaria de trazer esse estudo, até porque ele é um termo bíblico, e como embaixadores, porque o que nós precisamos entender, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, na realidade, nós estamos apenas cumprindo aquilo que ele designou. Ele nos escolheu, nós não escolhemos nada. Então, ele nos prepara para essa escolha, e nós até achamos que foi de livre e espontânea vontade, e não foi. Isso fazia parte de um plano, é a predestinação das criaturas para serem filhos. E quando chegamos nesse momento, nós passamos a aprender a condição de sermos filhos, herdeiros, termos poderes, sermos mensageiros, várias nomenclaturas, ou melhor, várias funções, elas estão inseridas, assim como eu aqui. Eu estou como pastor, eu estou como um irmão em Cristo, como esposo da minha esposa, pai do meu filho, cunhado da minha cunhada, ou seja, todos nós, como um diamante, temos várias faces. Os que têm ainda os seus pais são filhos, os que têm avós são netos, os que têm netos são avós, e assim por diante. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa vida, presta bem atenção, quando nascemos, nós somos filhos, nós somos talvez netos, e somos talvez sobrinhos, primos e irmãos. Acho que não vai nada além disso. À medida que nós vamos crescendo, nós podemos adquirir um cônjuge, e aí passamos a ter filhos, e passamos a ter sobrinhos e netos. Ou seja, na escala de crescimento e evolução, de quando nós iniciamos, os mais velhos, pelo curso da vida, vão se ausentando e vão chegando novas pessoas, que eu vou chamar de novas criaturas. Na condição de filhos de Deus, é a mesma coisa. Nós somos crianças, recém-nascidos no mundo espiritual, já no novo nascimento, e somos filhos de Deus, e começamos a adquirir irmãos. A diferença da família do ser humano e da família cristã é que na família cristã nós temos tutores e irmãos. O nosso pai é um só. O nosso irmão mais velho é um só, é Jesus Cristo. O nosso amigo melhor é o Espírito Santo. Então, nós temos o pai, o irmão, um amigo, e aí é artigo definido, um pai, um irmão mais velho e um amigo especial. Temos outros amigos aqui na Terra. Mas, na função de família cristã, somos irmãos. É a linha horizontal da cruz. Estamos fincados na Terra, com um vertical direcionado para Deus, mas numa linha horizontal nós não temos sobrinhos, nós não temos primos, nós não temos tios, não temos cunhados, somos todos irmãos. Por quê? Porque na constituição da família, não importa a quantidade de filhos, apesar que na lei nós tínhamos o primogênito, que recebia a porção dobrada, na graça, todos nós temos o mesmo direito. Então, aquilo que nós adquirimos hoje, em Cristo, todos que estão aqui, Alex, Fernanda, Fátima, Flávia, Tânia, Celina, todos têm o mesmo direito, o mesmo direito. Então, se eu tive o direito à cura, todos têm. Se eu tive direito à prosperidade, todos têm. E quando fala da comunhão dos irmãos, ou que no tempo dos apóstolos, todos partilhavam e compartilhavam o que tinham, era por causa desse sentimento, o sentimento de fraternidade numa linha horizontal.
Aqui não é a questão política, se é um governo social, democrático, parlamentar e assim por diante. Não, mas no governo de Deus é assim que funciona. Mas o governo de Deus, ele só pode ser exercido dentro do reino de Deus. A Constituição brasileira, ela só pode ser exercida, ou melhor, só pode ser aplicada pelo governo e só pode ser exercida dentro do país ou na embaixada brasileira em outro país. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre embaixadores de Cristo. Então, a evolução do nosso estudo, ele está diretamente ligado ao tempo da graça, não mais da lei, à prática da fé, que nós somos salvos pela graça, através da fé. Eu chego na graça com a fé. Até porque eu só creio em Deus pela fé. Eu só creio em Cristo pela fé. Não existe nada que eu possa provar para alguém. Eu posso dizer que é bom para mim, porque me deu bom testemunho. Mas eu não posso provar que Cristo existiu. Eu tenho uma referência bíblica e fatos históricos. Nós não temos uma biografia de Cristo, como talvez temos biografia de outros célebres da história. Então, tudo que nós fazemos com relação à parte espiritual, principalmente ligada a Deus da Bíblia, Jeová, Jesus Cristo e Espírito Santo, é tudo pela fé. E nós só podemos avançar com o evangelho de verdade quando nós somos a própria testemunha da nossa fé. Eu posso propagar, e devo, e ir de pregar o evangelho, e vamos falar sobre isso, a toda criatura, mas nos dias de hoje, muito mais do que eu falar do evangelho, eu preciso mostrar não uma identidade ou um cartão do reino, mas mostrar que eu não sou mais a mesma pessoa, sou uma pessoa transformada, e as pessoas que estão próximos de mim se agradam de ficar próximo no dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma máscara de cristianismo dentro de uma igreja e no dia a dia nós tomamos postura completamente ao avesso do que é ser um cristão verdadeiro. Então, nós teremos um jogo hoje, Brasil e Argentina. E muitos de nós temos uma certa aversão pelo comportamento dessas pessoas em algumas modalidades esportivas. E com isso, criou em nós uma antipatia. Mas aos olhos de Deus, são criaturas criadas por Ele, mas que podem ser também filhos de Deus. Então, essa antipatia não devia ser gerada nem na área esportiva, porque nós sabemos que muitos que estão no mundo ultrapassam e geram violência e cometem crimes, inclusive. Nós sabemos que a torcida organizada, ela vem para isso. E a torcida organizada, trazendo para o mundo espiritual, é a torcida do mundo contra nós. O mundo torce contra nós. O Paulo diz que nós somos um grande espetáculo para o mundo. Um grande espetáculo. Eles torcem para que um pastor caia, que uma igreja feche, que haja um escândalo, eles torcem. A mídia, ela torce para que o evangelho seja manchado, envergonhado. E esquece que aquele que talvez cometeu um erro ou até caiu na fé, em primeiro lugar, vivo, é um ser humano. É um ser humano com CPF e RG que responde pelas suas atitudes. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então nós precisamos ser irmãos na fé,
e, se possível, cônjuge, seria muito melhor, porque aí está debaixo da mesmo teto, está observando mais o que está acontecendo, para que nós crescêssemos de uma forma muito mais segura, porque todos nós tropeçaremos um dia. O inimigo está ao derredor esperando um momento para nos assediar. Ele vai assediar na mente, ele vai assediar no coração, ele vai assediar com outras pessoas, ele vai assediar com circunstâncias, ele vai assediar no sono, com pesadelos, ele vai trazer a dúvida. Infelizmente, isto é um fato. O próprio Paulo diz que um mensageiro de Satanás colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Porque a soberba é algo que Deus abomina. A soberba, a vaidade, o orgulho, Deus abomina isso. Então, quando ele ficava soberbo, ele percebeu, é só você ver a diferença da primeira epístola aos Coríntios com relação à segunda. Na primeira ele é soberbo demais, na segunda ele já está mais humilde. Talvez nesse intervalo é que veio o espinho na carne. E a nossa posição é ser humilde em todas as circunstâncias, por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais que nós sejamos os inventores de alguma coisa e tenhamos condições apropriadas para falar sobre o assunto, como PhDs, virtuosos, de jeito nenhum. Deus não se agrada que nós venhamos a nos suplantar sobre uma outra pessoa pelo nosso conhecimento. Pelo contrário, assim como foi citado aqui, o que Deus deseja é que nós compartilhemos o nosso conhecimento com outras pessoas, para que venha a ser nivelado. Quando nós não compartilhamos o que nós temos, a soberba está em nós. E aqui não estamos falando de dinheiro, ou de alguma coisa que nós tenhamos que pudesse ser doada, mas o que pode ser doado dentro de nós. Se nós não compartilhamos o amor, o respeito, a paz, a compaixão que Deus já nos deu, nós estamos soberbos. Nós estamos guardando algo que... E aí eu estou sujeito a um espinho na carne. Porque essa foi a forma que Deus tratou Paulo. E lembrando de Ezequias, que aconteceu a mesma coisa. Ele começou a ter muitas vitórias sobrenaturais. E diz a Bíblia, porque essa história é contada em 3 livros, Isaías, Crônicas e Reis, diz que Deus colocou uma enfermidade mortal nele, porque ele se ensoberbeceu. Não foi um espinho na carne. Pelo que se conta a história, uma úlcera, talvez. Uma ferida gravíssima. Mas quando ele se volta para Deus, e o caso da soberba é a alma, ele fala, vamos dizer nos dias de hoje, Deus, ainda que a minha alma tenha se manifestado dentro de mim, tudo o que eu fiz, as minhas atitudes, estavam diretamente dentro da tua vontade e daquilo que você me pediu. Me dá uma chance, me desculpa. E o profeta Isaías, que deu a ordem de morte, estava saindo do palácio, Deus diz, volta lá e coloca ele de novo na sua condição de saúde plena, e nós vamos dar mais 15 anos de vida para ele. Então, eu tenho que falar isso. Porque ainda que nós possamos falar, não, eu já venci essa questão do orgulho, da vaidade, e hoje eu só tenho orgulho de ser cristão. Está errado. Isso acontecia com eles na época de Atos, com relação aos judeus. Os gentios que diziam que tinham Cristo e queriam dizer para os judeus, olha, nós temos Cristo. E Paulo falou, para com isso, a primícia é deles. Eles são os filhos de Deus. Nós é que fomos inseridos nessa condição. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, buscar a humildade de uma forma
plena. Quando falamos da plenitude de Deus, Jesus se humilhou. Ele tinha, aleluia, uma condição de rei, de Deus. Ele se esvaziou. Colossenses diz que ele se humilhou até a morte de cruz. Então, nós entramos agora nessa condição para que possamos entender sobre a embaixada do reino. Eu quero citar, em primeiro lugar, um texto do Pai Nosso, que diz, aleluia, venha a nós o teu reino. E nós oramos isso constantemente. Venha a nós o teu reino. Muito bem. Como embaixadores de Cristo, nós estamos representando o que está no céu aqui na terra. Então, nós somos embaixadores do reino de Deus nos céus aqui na terra. Assim como um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, um embaixador brasileiro na Itália, uma embaixada americana no Brasil. O que rege esse local é a Constituição original do país. Então, eu preciso entender isso. Então, venha a nós o teu reino, se cumpre quando assumimos a posição de embaixadores de Cristo aqui na terra. Não existe uma lei para outorgar esse cargo com reconhecimento natural. Não tem uma faculdade. Eu não tenho nenhuma igreja que eu faça um cursinho e diga, agora você é embaixador de Cristo. Você pode até receber o título de pastor, de bispo, de qualquer coisa, mas isso é só uma hierarquia de organização. Então, não existe uma lei para outorgar esse cargo com reconhecimento natural, pois pela fé obteremos o bom testemunho da execução dessa função. Então, quem vai nos validar, quem vai nos outorgar esse título, na realidade, é o testemunho. É o bom testemunho. Então, não adianta eu pegar uma carta de apresentação e eu sou missionário, vou para a África. E aí a igreja que eu congrego, o meu pastor diz, olha, o pastor Osmar agora, ele está indo para a África como embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. Então, eu preciso entender que não existe isso. Eu posso chegar nesse local como missionário e dizer, olha, eu trago aqui uma carga de 20 anos de trabalho, 10 anos, eu trabalhei na rua, eu fiz isso, eu trago um currículo, vamos dizer assim. Porém, por mais que exista esse currículo, aconteceu com Paulo. Paulo tinha um currículo extraordinário. Jesus escolheu ele. Mas Pedro disse, eu só posso saber na prática. E na prática, você consentiu na morte do nosso diácono Estevão. Então, se Jesus te perdoou, eu não posso te condenar. Porém, você vai fazer um cursinho extensivo. Só 14 anos. Você vai fazer, primeiro, ensino fundamental, depois ensino médio, depois vai fazer a faculdade, depois vai fazer pós-graduação, MBA, Ele passou 14 anos estudando o Evangelho. Talvez ele tenha ido com Lucas, porque Lucas também não participa das atividades de Cristo, e Lucas era parceiro de Paulo, talvez ele tenha ido na casa do menino, bateu lá na porta, toque, toque, toque. Aquele menino que fez, ajudou lá na multiplicação dos pães, sou eu mesmo, já não é mais um menino, 14 anos depois, talvez já fosse um adulto. E aí, vai falar com a mulher do fluxo de sangue, vai falar com a viúva de Naim. Eu creio que Paulo e Lucas, eles começaram a investigar
Primeiro que Lucas era médico, precisava de fatos. Para Lucas chegar na fé, imagine, um médico que contra fatos não tem argumento, e Paulo diz, mas eu creio nos fatos que eu não vejo, e aí cai aquele rapazinho lá, o Eutico, do terceiro andar, cai morto. Lucas pega o estetoscópio e diz, causa morte. Caiu, morreu, e faz o atestado de óbito. E Paulo vai lá e rasga o atestado, não, pera um pouquinho, agora é minha vez. Ele vai lá, põe as mãos, ora e o cara ressuscita. Eu preciso começar a entender as diferenças, mesmo dentro da caminhada com Cristo. Porque cada um de nós tem uma formação. E o que tem formação humana vai reagir de uma forma. O que tem tem formação biológica, o que tem a formação mais estatística, exata, cada um vai reagir de uma forma. Talvez um vai ser como Tomé, eu tenho que ver para crer. Outro vai ser como Madalena, que o anjo falou, ela sai correndo, olha, ele está vivo, mas ela não viu ele. Como é que nós reagimos quando recebemos o título de embaixadores de Cristo? Como que eu estou reagindo na minha casa, no meu trabalho, na rua, no ônibus, no trânsito, no mercado, com o barbeiro, o cabeleireiro, a manicure? Como é que eu estou reagindo? Será que eu preciso ter uma camiseta escrito, eu sou embaixador de Cristo? Ou no meu boné está escrito aqui uma frase gospel? Ou tenho que tatuar em algum lugar? Não. De jeito nenhum. Porque tudo é pela palavra. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Esse é o momento de nós entrarmos na palavra de Deus. Depois dessa introdução, eu quero falar sobre embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Aleluia. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como embaixadores de Cristo, em 2 Coríntios 5:20, nós recebemos a autoridade do céu. Aleluia. Aleluia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Não é nem de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, olha só. A embaixada brasileira em qualquer país, ela está constituída para, principalmente, ajudar aos estrangeiros daquele país, que são os brasileiros, em qualquer necessidade, buscarem a embaixada que é mais próxima que o seu próprio país. Mas o estrangeiro brasileiro, fora da embaixada brasileira, está sujeito às leis do país que ele está. Então, imagina a embaixada brasileira nos Estados Unidos, e os brasileiros precisam de ajuda para alguma coisa, eles procuram a embaixada. Tanto que uma pessoa que cometeu um delito, se ela fugir para a embaixada, ela está debaixo das leis da embaixada. Mas ela não pode pôr o pé para fora, porque a qualquer momento ela vai ser presa por aquele país que ele está lá nos Estados Unidos. Então, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês reconcilieis com Deus. Se todos nós fomos criados por Deus, e diz o Salmo 139, que ele nos conhecia antes da fundação do mundo, ele nos gerou, né? Deus criou o homem e a mulher, criou e depois formou. Deus formou o primeiro homem do pó da terra, mas ele não formou a mulher do pó da terra. Ele formou a mulher de um DNA, do DNA que estava na costela de Adão. E as outras pessoas foram formadas pelo DNA de Adão
e pelo DNA de Eva. Pega o espírito. Pega o espírito agora. Agora é a revelação de Deus. Maria, mulher, Espírito Santo, divindade. Jesus nasceu da semente do Espírito Santo e nasceu do óvulo de Maria. Adão foi feito diretamente pelas mãos de Deus do pó da terra. Isso é uma natureza terrena. Mas tem a mão de Deus. Se nós tirássemos a questão do pecado adâmico, que nos trouxe a morte, mas pegar só a característica da mão de Deus, o DNA de Deus, porque Deus fez Adão com o DNA dele, a imagem e semelhança dele. Todos nós temos a divindade dentro de nós. Porque o DNA de Adão continuou. Ele passa para os filhos, e depois para os netos, e assim por diante. Mesmo com o dilúvio, o próprio Noé vem dessa geração. Então, todos nós, naturalmente, não estamos falando aqui de uma questão transcendental, espiritual. Todos nós temos a natureza, às vezes, divina por origem. E isso nós temos que agradecer a Adão. Apesar de ele ser o precursor do pecado, essa condição do DNA divino, a semente divina, que está citada na Epístola de 1 João 5, se eu não me engano, está dentro de nós. Então, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o propósito do Evangelho, inicialmente, em nome de Cristo, é nós ajudarmos as pessoas na religião, que quer dizer na religação com Deus, na reconciliação com Deus. Então, além de embaixadores, nós somos ministros da reconciliação. E a primeira reconciliação é com Deus. Ou seja, se eu não estiver conectado com Deus, reconciliado com Deus, não adianta a fé, vai ser uma fé natural. Eu não estou diante da graça, se eu não me reconciliar com Deus. Então, aqui somos embaixadores. E como embaixadores, houve uma ordem, Mateus 28, 18, 20. Então, assim como vocês, quem me conhece, sabe que eu sou metódico, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho a natureza divina. E quando eu estou pronto, porque ninguém é embaixador de um país se não falar o outro idioma. Ninguém pode ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos se não falar inglês. Ninguém pode ser embaixador brasileiro na Itália se não falar italiano. Eu preciso falar a linguagem de Deus. Eu preciso mudar. E você já percebeu, as pessoas, isso aí já virou crente. Mas a pessoa acha que virou crente, que o outro virou crente, por causa do jargão. Está amarrado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não. É muito mais do que isso. Não são esses jargões. Mas é a forma como eu respondo. É a forma como eu reajo diante de um problema. Então, em Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco por causa da palavra falada. Jesus não está conosco se não houver evangelho. Jesus não está conosco se não houver a meditação da palavra. Se todos os dias, tá aqui, ó, eu estou convosco todos os dias.
Ele só está comigo todos os dias se eu meditar na palavra todos os dias. E a ordem não é todos os dias, a ordem é meditar na palavra de dia e de noite, porque um dia para Deus tem dia e noite, está lá em Gênesis. Então, quando eu digo medito todo dia, não é o dia período, é o dia 24 horas, e o dia tem dia e tem noite. Então, eis que estou convosco todos os dias, porque nós meditamos na palavra de dia e de noite, e até ser consumado tudo, eu continuo perseverando no evangelho. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, como embaixador do reino, eu tenho que falar a língua do reino. E uma das línguas do reino, que não é uma língua de comunicação com as pessoas do reino, mas é uma língua de comunicação com Deus, é o falar em línguas espirituais com batismo do Espírito Santo. Eu não edifico a outra pessoa, mas eu edifico a mim mesmo. E de repente você diz, mas eu tenho vergonha. Fala tomando banho. Fala andando na rua. Fala no carro. Mas, de alguma maneira, você precisa se conectar com Deus com o idioma do reino. E, além do falar em línguas espirituais, é a linguagem da palavra. E uma pessoa diz, eu estou com um problema, está me faltando. Você diz a linguagem do reino, Salmo 23:1. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. A pessoa está com um problema de temores, vai dizer lá, Salmo 34:5. E o Senhor me livrou de todos os meus temores. Você está com um problema de provisão alimentar na sua casa, Isaías 1:19. Eu falo a linguagem do reino. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E eu vou falando a linguagem do reino, porque eu sou embaixador do reino, embaixador em nome de Cristo. Eu não sou embaixador de Cristo. Hoje nós temos um presidente. Ninguém é embaixador do presidente Bolsonaro. É embaixador do Brasil, em nome do presidente, porque é ele que sanciona, junto com os outros líderes, seja senadores, deputados, enfim. Mas a sanção é dada pelo presidente da República. E a sanção de ser embaixador do reino é dada pelo presidente, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Mas ele só vai dar essa embaixada, ou esse cargo, essa função, para aqueles que foram aprovados. E nós somos provados para sermos aprovados. Aleluia. E eu preciso, nessa sequência, entender que essa autoridade, ela foi dada primeiramente à igreja. Sobre tu, Pedro, sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Então, a igreja, no momento inicial, ela foi constituída por líderes, pessoas. Paulo, Timóteo, Pedro, João e assim por diante. E quando era edificada a igreja numa casa, porque ela não era um edifício, era dentro de uma casa, aquela pessoa, o líder da casa, seja fosse homem ou mulher, ele tinha a autoridade, ele tinha a supremacia, não como um título, mas como a função de um pastor, daquele que ia dar continuidade ao evangelho naquele local. Então, primeiramente foi dado à igreja. Nos dias de hoje, não é mais a igreja. Não é mais a igreja. Já devia ter sido há muito tempo atrás. Mas o Espírito Santo, ele ficou oculto por muito tempo. A igreja, eu vou dizer isso com propriedade, talvez na euforia e na alegria da comunhão dos irmãos, esqueceu-se que o objetivo não era aquela aglomeração, mas era a difusão do evangelho por todos os lugares. E aí queria nomear embaixadores. Quem nomeia embaixadores não é o pastor. Embaixadores em nome de Cristo. Quem envia ou nomeia ou classifica os embaixadores é o próprio Jesus. Quem escolheu Saulo? Com certeza não foram os apóstolos. Foi o próprio Cristo.
E Jesus não escolheu um apóstolo para abençoar Saulo. Escolheu um servo anônimo, Ananias. Ele não era diácono, mas Ananias conhecia a fama de Paulo. E aí Ananias vai lá e impõe as mãos sobre Saulo, batiza Saulo, ele é curado imediatamente, e ele com certeza é batizado com o Espírito Santo ali, e a coisa começa a ser transformada. Essa é a condição dos dias de hoje. Eu vou explicar. Porque a embaixada brasileira nos Estados Unidos, ela está dentro de um limite geográfico. Talvez 1.000 metros quadrados, uma casa, uma chácara, não sei como é lá, portões, entrada, segurança. O reino de Deus é diferente. Ele não tem uma demarcação geográfica. Mas é tão maluco isso, que se eu fosse um ponto, olha o que Deus está falando agora, se eu fosse um ponto de marcação geográfica, por onde eu vou, eu aumento o espaço do reino de Deus. Então, eu alargo as estacas, esse texto, alargar as estacas da tenda, não está relacionado eu abrir filiais do meu negócio, ou eu comprar o terreno do vizinho para ampliar a minha casa. Alargar as estacas da tenda do tabernáculo de Deus, alargar as estacas da tenda do templo do Espírito Santo. Então, eu pego a minha estaca e eu levo para 100 metros a mais, eu levo para 1 quilômetro a mais. O meu reino já não é mais a minha casa, é a casa do vizinho. O meu reino já não é mais a minha casa, é a casa do meu parente. Isso é fora da igreja. Jesus destruiu o templo. A igreja tem a função de formar discípulos, mas nem todo discípulo ele é embaixador. Porque quem constitui é Jesus Cristo. Nós somos formados, ministros da palavra de Deus, por pessoas. Glória a Deus por isso. Mentores, teólogos, pessoas que se apropriaram e têm habilidade com a palavra e com o ensino. E aí, como embaixadores constituídos por Cristo, eu alargo as estacas da tenda. Ok. Isso faz com que o reino de Deus se multiplique. E dentro do reino, eu exerça a minha fé, como aprendemos outro dia, manifestação do Espírito Santo, que ele é o mentor da nossa fé, a graça é o resultado, e aí as coisas começam a acontecer de uma forma tão sobrenatural, como está em Deuteronômio 28. As bênçãos começam a nos alcançar. Agora, eu preciso que nós venhamos a entender que essa condição de cidadãos do reino existe. Põe aí Filipenses 3:20. Aleluia. Filipenses 3:20, por favor. Para entender mais um pouquinho sobre a embaixada. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu, mas vivemos no mundo. Constituídos como embaixadores em nome de Cristo, nós moramos no mundo, mas somos protegidos com as leis do reino. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, olha como a palavra de Deus é extraordinária. Aqui nós estamos endossando o que está sendo falado, pela lei que é a palavra, porque eu só posso ser um bom embaixador se eu respeitar a Constituição do meu país, no caso aqui, do reino. E qual é a Constituição do reino? É a palavra de Deus. A Constituição do reino é a palavra de Deus. Então, a minha pátria está nos céus, mas como embaixador em nome de Cristo, eu falo para as pessoas que vivem no mundo se reconciliarem com Deus que criou eles, que muitos não aceitam isso. Acham que são fruto da paixão do pai e da mãe ou qualquer outra coisa. Outros vão dizer que nem é isso, né? Nasceram e não deveriam ter nascido. Enfim, tudo tem um propósito de Deus. Agora vai em João
17, 16. Para entender, a nossa pátria está nos céus, João 17, 16. E a nossa embaixada está no mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, nós fomos enviados ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Versículo 18. Então, nós fomos enviados ao mundo como embaixadores em nome de Cristo, para propagar o evangelho, mas não o evangelho, um evangelho que tem que ser empurrado como uma criança que você dá papinha, abre a boca e vai... Não. Um dos erros da propagação do evangelho, um dos erros dos evangelistas é querer aplicar uma história que muitas pessoas não acreditam, que é a Bíblia. Mas o meu propósito é falar para as pessoas: de onde você veio? Eu nasci do meu pai e da minha mãe. E da onde vem isso? Como é que a fusão de duas células geram... Você já parou para pensar nisso? Deus quer se reconciliar com você. Ele quer que você dê uma devolutiva para ele de tudo que você recebeu de graça desde que você nasceu. Recebeu vida de graça, corpo de graça, família de graça, comidinha de graça, cuidadinhos de graça, até atingir uma certa razão e começar a viver por si próprio. Mas até chegar nesse ponto, Deus cuidou de você. E a partir daí, eu começar a explicar que esse Deus que eu estou anunciando, ele foi anunciado por Jesus Cristo. Porque como Filho de Deus, ele veio na Terra para melhorar essa condição dessa informação. Então, nós fomos enviados ao mundo como embaixadores, porque a nossa pátria é no céu. 1 Pedro 2,11. E Pedro vai dizer que nós somos estrangeiros aqui no mundo. Versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que nós falamos? Que é o nosso testemunho que vai identificar-nos como embaixadores em nome de Cristo. Não tem uma carteirinha, não tem nada que eu possa sonhar. Não, nunca diga isso. Mas quando alguém perguntar qual é a sua igreja, você diga: eu fui constituído embaixador em nome de Cristo. Eu sou uma geração eleita, que não tem nada a ver com uma marca registrada ou com uma placa de uma igreja constituída. O que nós temos que entender que a partir do momento que veio o coronavírus, veio a pandemia e as igrejas foram fechadas, Jesus não parou de trabalhar e usou a tecnologia para que nós pudéssemos continuar recebendo dele aquilo que foi proibido pela lei. E com razão, não estou aqui questionando o certo ou errado. Mas às vezes existe um fato, como o dia de Pentecostes. O movimento pentecostal nasceu no dia de Pentecostes porque era uma festa do mundo. Era uma festa que Deus constituiu. E aí o que acontece? Existem fatos. O dilúvio, um fato. A morte de Jesus, um fato. Fatos que aconteceram. Martinho Lutero, um fato. A igreja que era pentecostal na ação do Espírito Santo, mas constituiu um formato de igreja que protestou contra a igreja que foi gerada. Porque a igreja que foi gerada não foi gerada em cima de Pedro, foi gerada em cima de Roma, a igreja. A igreja que Jesus diz em cima de ti, éramos nós,
como vasos de honra, templo do Espírito Santo. Aleluia. Então, tudo que vem acontecendo até aqui, Deus utiliza. Deus utiliza. Não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos sobrevivendo e perseverando. E avançando. Porque precisamos reconciliar as criaturas com Deus. E a partir daí, ensinar o Evangelho. Eu não posso dar feijoada para uma criança recém-nascida. Não posso. Então não adianta querer jogar o Evangelho na boca de alguém, no ouvido de alguém, sendo que essa pessoa nem tem noção de quem é Deus. Não tem nenhum tipo de princípios de uma religação, de uma reconciliação com Deus. Aleluia. Então, Jesus, quando ele nos coloca como embaixadores aqui na terra, eu preciso entender. Então, vamos supor que eu fosse o candidato a embaixador do Brasil na Alemanha, até porque eu tenho um pouquinho de conhecimento da língua alemã. Eu tenho que ter algumas prerrogativas, eu tenho que ter algum tipo de conteúdo que garanta, né, essa questão, que valide essa condição. Então, o que me valida essa condição de eu ser um embaixador em nome de Cristo? João 15:16. Ele me dá essa condição de candidato. Vamos dizer assim, na política tem o pré-candidato, então eu sou um pré-candidato. Por quê? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Esse é o termo usado para a questão do embaixador. Então, nós somos designados como embaixadores para ir e dar fruto. E que o fruto permaneça, e a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, quanto mais eu difundir o reino de Deus, mais crédito eu tenho com Deus. Então, você pode falar assim, então, esses pregadores... Não. Tem uma pessoa que se diz ser embaixador de Cristo, que morreu e aparece lá para Jesus. E diz, Senhor, 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 e Jesus não olha para ele. E ele argumenta, eu fui pastor, pregador, apóstolo, bispo, eu batizei, eu salvei, eu limpei, eu curei, eu ofertei, eu mantive uma casa de recuperação, eu fiz tudo isso. E Jesus olha para ele e diz, eu não te conheço. Então, essa é a questão. Se o título ou chamado de embaixador em nome de Cristo vai me gerar soberba, e a minha motivação não é a humildade em servir, eu não sou reconhecido por Deus. Então é como se fosse uma falsidade ideológica. Eu estou falando em nome de Cristo, eu estou pregando em nome de Cristo, eu acho que eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas que não são espirituais, mas se são espirituais e são língua dos anjos, demônio é anjo também, e era o super anjo, ele era o Lúcifer. Então, o meu falar em línguas e as minhas atividades que eu faço, como aconteceu com os magos diante de Faraó, aonde aquelas pessoas transformaram as suas varas em cobras, mas o cajado que estava nas mãos de Moisés foi lançado e a cobra que se transformou do cajado de Moisés engoliu todas as outras. E nós vamos falar sobre isso também. Então, não é simplesmente eu me intitular, eu fui designado por ele. E qual é o endosso, né? Você pega uma identidade falsa, deve ter uma nota falsa. A nota falsa tem alguma coisa que descaracteriza a nota falsa. Então, a minha identidade falsa de embaixador é muito fácil de perceber. Eu tenho fruto, e o fruto permanece. Diz a minha esposa que o fruto não cai longe da árvore.
Então, uma mangueira, a manga cai no pé da árvore. Ela não é lançada para o terreno. Então, eu preciso dar fruto. E esse fruto tem que permanecer. Muitos movimentos eu participei de salvação, e nós vemos aí, na década de 80, movimentos dentro de estádio, onde 1.000, 10.000 pessoas levantavam as suas mãos para serem salvas e serem agregadas no reino de Deus como cidadãos do reino. Mas quantas dessas pessoas foram monitoradas? Quantas dessas pessoas realmente continuaram na caminhada com Jesus? Então, o fruto que eu gero ou que eu dou, ele tem que permanecer em Cristo. E aí, tudo que eu necessito não é nem o que eu pedir, porque ele sabe da minha necessidade. Ele até me dá o que eu quero, mas não existe falta de provisão. Então, fomos designados por Jesus, isso me valida. Em segundo lugar, para quê? João 14:12. Para quê que eu fui designado? Ah, já falou, para dar fruto. Mas que fruto? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós precisamos fazer as obras que Jesus fez. Quais foram as obras que Jesus fez? Ele anunciou o reino, ele ensinou palavras de ética, de moral, ele curou pessoas enfermas, libertou cativos, ele mostrou a diferença da lei e da graça. Ele amou, ele teve compaixão, ele nos deu a paz. Então eu tenho que fazer, eu tenho que gerar paz. Se eu sou nervoso, eu não vou gerar paz. Se eu não amo de verdade, eu não ensino a amar. Se eu não tiver compaixão dos necessitados, eu não estou fazendo a obra de Jesus. E fazer a obra, quando a igreja foi constituída, e já até no nosso milênio, o que aconteceu? Nós percebemos que houve eu estive na presença de uma unção aonde era lançado o óleo de unção para 1.000, 2.000 pessoas, onde não havia nenhum preparo. A necessidade da constituição de igrejas. Não precisamos abrir mais uma igreja no outro bairro, porque o bairro está precisando. Mas totalmente desqualificado. Eu preciso enxergar como nasceu o evangelho. Escolheram Matias no lugar de Judas. E não tem nada que ele fez. Porque foi uma escolha humana. E quem é que está no lugar de Judas? Paulo de Tarso, gente. Tiraram a sorte para escolher Matias. Mas quem escolheu Paulo de Tarso foi Jesus. Quem escolheu os 12 apóstolos? Jesus. Ninguém tinha o direito de escolher. Olha a soberba. Nós somos do grupo, nós somos a hierarquia, nós somos a diretoria do evangelho. Se ele escolheu 12, tem que ir para outro lugar. Ninguém consultou o Espírito Santo. Ninguém consultou Jesus. E podiam ter consultado, porque ele estava lá. Ele estava lá. Oh, Deus do céu. Eu consulto o Espírito Santo para ir na padaria. Eu peço para ele vir comigo. Amados, aconteceu um acidente em Niterói. Um guindaste atropelou um monte de carros. Eu oro todas as manhãs, pedindo proteção das catástrofes naturais. Essa é a minha oração. É avião que cai em casas, é o helicóptero que pousa em cima do caminhão, é o guindaste, é o viaduto que cai, é o mar que entra, é o vendaval que derruba. A nossa oração
ela é sempre a mesma. Bala perdida, assalto, sequestro, contusão, infecção, virose. Eu faço um pacote todos os dias. Todos os dias, porque eu renasço todos os dias. Eu não posso acreditar que eu fui salvo e acabou. Não. Eu estou no reino. Quando eu era criança, nós cantávamos o hino nacional todos os dias, em fila indiana. Fazia a fila da primeira série, da segunda série, punha a mão estendida no ombro do amigo e cantava o hino à bandeira nacional, o hino nacional. Não era uma formação militar, mas era para gerar dentro de nós a questão da embaixada, a questão do nacionalismo. Hoje você pega o hino nacional, os esportistas que estão representando não sabem nem o hino. Talvez eu também tenha esquecido, mas se eu tivesse essa função, o quê? Se eu tivesse que ser convidado a pregar fora do meu país, a primeira coisa que eu queria fazer era decorar o hino nacional de novo. Como é que eu posso ser um representante de Cristo, ou em nome de Cristo, se eu não tenho nada para oferecer para o outro com relação a Cristo? Se eu não sei nem quem foi Cristo. O que ele fez? Ah, ele fez muita coisa. Olha, se eu te contar, você não vai nem acreditar. Então, não vou nem te contar. Oh, Deus do céu. Ontem eu vi um testemunho de uma criança que ficou morta por 45 minutos. E o SAMU disse, não tem mais o que fazer. E o pai continuava orando. E o pai, quando ficou cansado, falou assim, Deus, a minha fé acabou. Agora é a tua fé. Eu preciso receber poder, porque você me prometeu um filho, ele não pode ser levado agora. Diz que ele se encheu do Espírito Santo, diz que houve uma queimação no peito dele, quando ele pôs a mão no peito da criança, a criança ressuscitou. E o SAMU levou a criança, SAMU, eu não sei nem em que país que é, mas a unidade de emergência levou a criança para o hospital. O médico neurologista falou para o pai, 45 minutos sem oxigênio, ainda que seu filho tenha ressuscitado, ele vai virar um vegetal na cama. Ok, ligaram lá, colocaram o negócio do coma, no dia seguinte o pai foi visitar, a criança estava sentada na cama, comendo. E ele disse, filho, o que aconteceu com você? Não sei, pai, eu sei que uma hora eu estava com Jesus. Jesus me pegou pela mão e me levou para conhecer o reino. Me levou para conhecer o reino. Eu pisava na grama, a grama amassava, e quando eu andava, a grama voltava. Era tudo muito leve, muito cheiroso, muito bonito, muitas flores, tudo muito feliz. Ele me levava para os lados com uma rapidez que parecia que eu tinha rodas nos pés, e nós passamos por vários lugares do mundo inteiro. Está entendendo? E aí, só acredita quem tem fé. Alguém vai dizer, imagina, 45 minutos sem respirar. Deus é Deus. Lázaro ficou 4 dias. O que é 45 minutos? Agora, eu creio. Essa é a minha fé. Eu prego o que eu creio. Eu prego o que eu enxergo. Eu enxergo através da palavra. Eu enxergo o que está me dizendo que vai acontecer. É pela fé. Aleluia. E, em último lugar, eu só faço a obra maior pela graça. Atos 1:8. Atos 1:8. Eu tinha muita coisa para falar sobre o reino. Eu vou ter que abreviar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Descer da onde? Descer do reino. Começa a esquecer o nome céu. Coloca reino de Deus. A pátria do reino de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o chanceler do reino. Eu posso ser embaixador, mas ele está acima de mim em autoridade. Ele é o chanceler do reino. E aí, ele talvez seja o meu chefe na embaixada. E sereis minhas testemunhas, de novo, testemunhas. Eu tenho que ter testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria até os confins da terra. Aleluia! O poder do Espírito Santo é graça. É graça. Nós estamos
no tempo da graça, aleluia, aleluia, a unção do Espírito Santo. Ele é o nosso mentor da fé. Ele é o nosso mentor da fé. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, justamente nós estamos pedindo, Jesus, nos deixe ser embaixadores. Ele fala, então me mostra o que você tem, me mostra o teu conteúdo. E ali eu preciso entender aonde está esse reino. Lucas 17, 20. Aonde está o reino de Deus? Onde está, Senhor? Aleluia. 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, porque os fariseus, que eram judeus, eles queriam um governo como Davi. Eles queriam o Messias como um rei que ia destruir Roma, que ia, como morreram os egípcios no mar. Então, quando viria o reino de Deus? Ou seja, assim como aconteceu o reino babilônico, reino grego, reino assírio, reino império romano, eles queriam um reino que viesse a destruir os tiranos. E Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele não tem um espaço geográfico, ele não tem uma coroa de rei, ele não tem um cetro na mão. Então, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Diga, está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Aleluia. Então, quando eu alargo a estaca do meu reino, eu aumento o espaço geográfico do meu reino. Então você é um missionário na África. Se Deus te mandar, vai. Mas ele mandou amar o próximo. Quem é o mais próximo de você? Ele mandou amar o próximo. Aí estamos querendo abrir igrejas em todos os lugares. O teu vizinho já foi convertido? O teu parente, o teu irmão? Amai ao próximo como a ti mesmo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Lembra que eu falei da igreja, que Jesus não mandou construir igreja, ele não deu planta de igreja, mas foi em ti, Pedro, edificar a minha igreja? Aqui, ó, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é para glorificar a Deus na igreja. É para glorificar a Deus quando você acorda, quando você toma banho, quando você está comendo, quando você se olha no espelho. Você é a igreja de Jesus Cristo, é o templo do Espírito Santo. Atos 5, 14 e 16. Oh, aleluia. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregadas ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Pedro descansava à sombra do Onipotente, e aí a sombra dele não era a sombra dele, era a sombra do Onipotente. Se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Pegou aqui, ó, doentes e atormentados de espíritos imundos. Essa é a maior unção que está sobre nós. A nossa maior unção não é a unção de conquista, é a unção de Isaías 61, e o Espírito de Deus está sobre mim, para curar doentes, libertar os cativos. E tem pessoas na nossa casa, na nossa família, por onde andamos, atormentados por espíritos imundos.
Se nós somos embaixadores do reino, nós temos esse poder e essa autoridade, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, como ungiu Paulo, para pregar boas novas aos quebrantados, evangelho. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, da alma, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Não é o fim do mundo. O ano aceitável do Senhor é quando a pessoa renasce em Cristo. E o dia da vingança do nosso Deus. Vingança, que vingança? Vingança contra o rei desse mundo. Porque quando ele ganha uma alma para ele se vingou do diabo, gente. A vingança do diabo não é ele ficar 1000 anos acorrentado. A maior vingança de Deus contra o diabo é sequestrar uma criatura do mundo. Aleluia! A consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Quantos ficaram de luto nessa pandemia? E colocar sobre essas pessoas uma coroa em vez de cinzas, porque naquela época se jogava cinza sobre o corpo quando houvesse um luto, uma perda, uma vergonha, jogava cinza e pano de saco. Óleo de alegria em vez de pranto. Ah, eu vou chorar com você. Que chorar o quê? Eu vou levantar o teu ânimo. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamem carvalhos de justiça. Um carvalho, ele não se curva com o vento. Plantados pelo Senhor para a sua glória. O que vão fazer esses embaixadores? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Pega o espírito. Quem são os estranhos aqui? Quem são os estrangeiros? São as pessoas do mundo, que vão ver na sua embaixada o quê? O testemunho. Então, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavadores. Pessoas do mundo vão investir na tua vida para que você continue propagando o evangelho. Mas nós seremos chamados sacerdotes do Senhor, embaixadores do reino, ministros do nosso Deus, e vamos comer as riquezas do mundo, das nações fora do reino, e na sua glória vos gloriareis. E se nós tivermos vergonha, fomos envergonhados, humilhados, em lugar da nossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O que é o dobro? O dobro de irmãos. A casa do irmão vai ser a tua casa, porque você vai ser recebido com alegria. Chegou de noite, dorme aí, não tem problema, amanhã você sai. Então você tem... Por que você tem uma casa? Você tem uma casa para te abrigar, para você dormir, para você tomar banho e para se alimentar. O que mais é a sua casa? A sua casa é para isso. Você sai para trabalhar, você sai como embaixador de Cristo, então a tua casa te dá descanso. Ele vai te dar o dobro, você vai ter outros lugares que vão te receber como missionário, como embaixador, e você vai ter a mesma regalia que você tem na tua casa. Aquelas pessoas serão teus irmãos em Cristo, Deus vai aumentar a tua família, e os filhos dos teus irmãos são seus sobrinhos, aleluia, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade, do roubo, dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Que nações? O mundo. Esquece Itália, Alemanha, Estados Unidos. Que nações? Todas as nações do mundo. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, testemunho, reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia, amados. Ser embaixador em nome de Cristo é algo extraordinário, mas eu preciso me capacitar para isso. E eu queria ler para vocês, antes de encerrar, Atos 19. Isso tem que mudar a nossa visão. Ide por todo mundo. Jesus já sabia da internet, amados. Mas quantos anos depois? Quase 2000 anos depois veio a internet.
A lâmpada, quantos anos depois? A energia elétrica, a energia do vento, a energia solar, a telefonia. Mas olha aqui, e presta atenção. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo era amigo de Paulo. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eu vou deixar no ar essa pergunta. Recebestes vocês, porventura, o Espírito Santo quando vocês creram em Cristo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É isso que aconteceu por muitos anos na igreja. É isso. Era só a diretoria. Aleluia. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Qual é o batismo de João? João batizou o batismo de arrependimento. Importantíssimo. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Paulo explica. Impondo-lhes Paulo as mãos, logo depois do batismo nas águas, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens em Éfeso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Aonde? Na sinagoga de quem? Do judaísmo. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, endurecidos, falando mal do caminho, a primeira igreja, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, escola de profetas. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, naquela época, 11 milhões de pessoas, não tinha internet, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, ele não só ensinava, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. O que é enfermidade fugir? É o espírito de enfermidade das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Amados, eu já vivi isso, aleluia. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles não eram embaixadores. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Olha que vergonha. E falavam em nome de Jesus. Está pegando o espírito? Falavam em nome de Jesus. Chegou... Só um momento. Desculpa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim como judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Queimaram livros, que era 50.000, um denário era um dia de trabalho.
Então, eram 50 mil dias de trabalho. Um ano são 300 dias. Dá para entender aqui? 10 anos são 3 mil dias. 100 anos são 30 mil. São 150 anos de trabalho ou mais. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importava-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, da escola de Tirano, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. 11 milhões de pessoas ouviram a palavra de Deus. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, um descrente, um ímpio do mundo, devoto de uma deusa, ele declarou: estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, até aqui. Aleluia. Nós precisamos agir como embaixador embaixador do reino de Deus em nome de Cristo aqui na terra. E o primeiro é a sua casa e a sua família. Eu preciso praticar. Eu digo para minha esposa e meu filho que eles são minhas cobaias. Eu treino neles. E Deus coloca situações para eu agir pela fé. E temos alcançado vitórias. E a bênção nos alcança. Agora, eu preciso entender que para ser embaixador em nome de Cristo, eu tenho que tirar da minha vida o que me ensoberbece. Se é o próprio evangelho que traz soberba, eu preciso mudar os meus valores. Eu sou cristão agora. Eu sou batizado. Eu falo em línguas. Você não fala em línguas? Nada disso. Jesus não falava em línguas. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que Jesus falou em línguas. O falar em línguas edifica a si mesmo, no espírito. Porque eu falo um idioma que nem eu entendo, mas eu penso na minha língua do atual. Então eu falo no idioma do reino, mas eu penso em português. E aí o inimigo não sabe o que eu estou falando. E aí eu estou pensando numa situação, eu estou falando em línguas. Então eu estou trabalhando uma divisão de alma e espírito. Eu estou falando com a minha carne. Eu estou pensando com o meu espírito. Isso é dom de Deus. Então, amados, aprendemos hoje que somos designados por Jesus como embaixadores do reino em nome de Cristo, aqui na terra. Porque a nossa pátria está no céu e nós vivemos do mundo, nós não somos deste mundo, somos ETs, não somos deste mundo. Mas precisamos fazer as obras que Jesus fez, e maiores ainda. E as obras que ele fez, ele disse na sinagoga, Isaías 61, ele recitou o que eu recitei aqui. Ele leu Isaías 61, ele disse, o Espírito está sobre mim. Então, vocês receberam já a unção, não vou falar de batismo, a unção do Espírito Santo? Vocês têm conversado com o Espírito Santo? Têm perguntado para ele primeiro o que deve ser feito, antes de anunciar para outras pessoas? Por favor, eu preciso de um conselho. Se aconselha com ele, conversa com ele,
Ele é o melhor, ele é o maravilhoso conselheiro, porque o Espírito de Deus é que ressuscitou Jesus Cristo. E é chamado o quê? Quem é o Emanuel? É Jesus ou é o Espírito Santo? A palavra Immanuel é Deus dentro de nós. Se o reino de Deus é dentro de nós e o Espírito Santo habita dentro de nós, ele é o próprio Emanuel. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Porque Jesus não habita dentro de mim se eu não estiver lendo a palavra. Eu não leio a palavra o dia todo. Agora, quando eu recito a palavra, Jesus está dentro de mim. E quanto mais eu falo da palavra, mais ele cresce em mim. Essa é a consciência nossa no dia de hoje. São 11h24. Eu vou celebrar a ceia do Senhor. E nós temos consagrado tudo que nós temos em casa. Nós fazemos uma compra no mercado. Nós consagramos. Nós compramos o pão na padaria. Nós consagramos. Se nós vamos almoçar em algum outro lugar, isso não tem acontecido por causa da pandemia, mas de repente você está com fome na rua, comer um salgadinho no boteco. Você consagra o salgadinho. Comprou uma Coca-Cola, consagra. Comprou uma água, consagra. Comprou um elemento para sua casa. Hoje eu comprei pano de prato, consagra. Porque a consagração anula a outra consagração. E você não sabe que aquelas pessoas que estão trabalhando naquilo que você está desfrutando tem algum outro propósito. Tem algum outro propósito. Então, você vai mandar o seu filho para a escola, consagra ele. Você vai trabalhar, se consagre. Por quê? Porque Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Era um pedaço de pão. Depois virou o corpo. Era um pano de prato. Virou um item consagrado na sua casa. Era um arroz com feijão. Virou uma comida transformadora. Está entendendo? De vez em quando você vai lá no relógio de água e consagra a água que entra na sua casa. Nós tomamos água por bebedouro, aquele bebedouro de vasilhame de 20 litros. Quando a água entra na nossa casa, eu consagro essa água como Ezequiel 47. Então é água purificadora. Não é mais uma água que mata a minha sede. Eu ensinei a minha esposa, quando ela põe um azeite na salada ou põe um óleo na comida, significa a unção daquela comida. Havia, no meio dos profetas, eles estavam comendo e colheram umas coisinhas, que eu não lembro o nome agora, e que girava morte, era veneno. E alguém falou, tem morte na panela. E aí, jogaram farinha na panela e acabou. As águas estavam amargas. Jogaram sal nas águas, as águas tornaram saudáveis. Pega o espírito. Não é a simpatia. Não é simplesmente uma profecia. É a consagração. Consagra o alimento que está cozinhando. Consagra a água do banho, como Ezequiel 36. Aspergirei água pura sobre vós, e vós sereis purificados, e eliminarei toda a imundícia. Imundícia do meu pensamento, imundícia do meu coração, imundícia na minha pele. Eu preciso andar na palavra. Eu preciso, como embaixador do reino, ser exemplo para os outros. Então, se eu tenho testemunho meu, com certeza, mais pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Amém? Então, ele pegou o pão, deu graças, te dou graças por este pão, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, ele pegou o pão, farinha, azeite naquela época, deu graças, não era mais pão, era o corpo de Cristo.
Consagre o marido, a esposa, consagre os funcionários, o trabalho, consagre a escola, os livros da escola, consagre a internet, consagre o celular, consagre a Deus todas essas coisas. Aleluia. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. Então agora eu tenho o corpo de Cristo. E quando eu colocar o corpo de Cristo na minha boca, eu vou moer e vou traspassar. E o corpo dele foi moído e traspassado. Fazer isso em memória de mim. Nesse momento da ceia, eu não estou na minha casa. Eu estou no Monte Calvário. Eu estou sendo testemunha da crucificação de Jesus Cristo. Seja agora uma testemunha da crucificação e coma o corpo de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Ontem, eu ministrei a ceia na comida, no horário da refeição. Aleluia. Foi muito maluco. Eu vou explicar por quê. Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aleluia. E depois de haver ceado, ele pegou o cálice. Ele não pegou o vinho. Ele não pegou o suco de uva. Ele pegou um elemento. Ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Pega o Espírito. Salmo 23. Davi disse assim, ele prepara uma mesa, esse é bom demais, na presença dos meus inimigos. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Oh, aleluia. Presta atenção. Todas as vezes que você celebra a ceia, você está afrontando o inimigo. Essa é a mesa, porque Jesus disse, estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nesta manhã, Jesus, ele quer afrontar os teus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos seus adversários e o meu cálice transborda. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a minha morte até que eu venha. É a nova aliança com o Espírito Santo. É a nova aliança com a graça de Deus. É a nova aliança com a nossa vitória, com a dupla honra. Participamos da ceia do Senhor. Viva! 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 E viva! Tchim, eu me estiquei para pegar. Tchim, viva a nova aliança! Viva o Espírito Amém. Santo! Viva Jesus! Viva. Somos embaixadores. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Amém, Vencemos pastor. Amém. Amém. Glória a Deus, Essa glória a mesa. Deus. Aleluia. todos vocês Amém. participando. Aleluia. Ó, estou abraçando aqui, ó, vocês. Aleluia! Amém. Meus irmãos,